Esse vídeo apresenta um estudo epistemológico da obra Etnomatemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade, escrito pelo professor Ubiratã D'Ambrosio. Meu nome é Petrina Velar. O professor Ubiratã D'Ambrosio foi professor de matemática, graduado e pós-graduado em matemática pura, professor emérito da Unicamp e depois do seu doutorado nos Estados Unidos, ele lecionou História da Matemática na República do Mali, na África. Infelizmente, faleceu esse ano, em 2021, no dia 12 de maio, aos seus 88 anos. E muito carinhosamente eu trago esse símbolo do infinito para se comparar com o número 88, mas de forma carinhosa, para mostrar a infinidade de conhecimento, a infinidade de coisas que o professor Ubiratã deixou seu legado para a educação matemática e para a humanidade de forma geral. Etnomatemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade, é um livro composto por 4 capítulos. Mas aqui eu vou dar ênfase no capítulo 2, que vai falar das dimensões da etnomatemática. O professor Ubiratã D'Ambrosio, ele apresenta o programa de etnomatemática. Nos chama atenção o tempo inteiro que etnomatemática não é a mesma coisa que étnico mais matemática, é muito mais do que isso. Falar de etnomatemática como um programa de pesquisa resulta de uma preocupação com as tentativas de se propor uma epistemologia. O objetivo é analisar as raízes socioculturais do conhecimento matemático, é entender a aventura da espécie humana na busca de conhecimentos e na adoção de comportamentos. O programa Etnomatemática traz uma proposta pela transdisciplinaridade, como a noção de cultura como algo em constante transformação. A evolução da ciência ligada à necessidade do fazer pela sobrevivência, mas também de ir além. O fazer matemático no cotidiano, e ele também questiona a infalibilidade da matemática eurocêntrica. No capítulo 2, são apresentadas as várias dimensões da etnomatemática. Aí ele vai trazer para a gente dimensão conceitual, é onde que ele vai falar que esse programa teve origem na história e na filosofia da matemática. A dimensão histórica, ele faz um percurso sobre o desenvolvimento dos instrumentos intelectuais desde a Idade Média. Na dimensão cognitiva, ele vai falar das formas de pensar matematicamente. Na dimensão política, ele fala muito da colonização, do silenciamento cultural que a colonização promoveu e ainda promove. Na dimensão educacional, ele apresenta o multiculturalismo, fala muito sobre as tecnologias digitais, inteligência artificial, do futuro enquanto propostas pedagógicas. Na dimensão epistemológica, eu entendo que primeiro a gente tem que fazer uma busca da ontologia da questão, né? Como que a matemática entende a natureza da realidade social? O programa de etnomatemática, ele estuda a relação entre o ser humano, seja ele individual, social, e o conhecimento. O conhecimento, considerando sua geração, organização social, intelectual, os aspectos sociais, históricos, filosóficos e os aspectos culturais e políticos. São apresentados 3 conceitos, assim. O de etno mais matema mais tica, ele apresenta um ciclo vital e ele apresenta o ciclo do conhecimento. Para o Ubiratã, o conhecimento é o saber fazer, é o conhecimento que alimenta o comportamento. Então, ele vai falar que o comportamento é a interação do indivíduo com a realidade. E ele vai falar também que o conhecimento ele é o substrato do comportamento. E são essas interações, é desse comportamento, ele vem para dar resposta a problemas da realidade, garantindo a sobrevivência do ser humano e a transcendência. Como que é definido etno mais matema mais tica? Etno tem a ver com os ambientes naturais, sociais, culturais e imaginário. Matema
explicar, conhecer, entender, lidar com, aprender para saber e fazer. E tica, instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos materiais e intelectuais. Ao longo da história, os povos têm desenvolvido ticas, ou seja, instrumentos de reflexão, de observação, para explicar, conhecer, ou seja, para matema, como respostas para a necessidade de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes, em diferentes etnos. Isso não tem nada a ver com a matemática que a gente estuda na escola. Isso não tem nada a ver com a disciplina matemática eurocêntrica, originária na bacia do Mediterrâneo, trazida pelos colonizadores. No ciclo vital, é apresentada uma relação entre a realidade, os fatos, esses fatos informam o indivíduo, esse indivíduo processa a informação, define estratégia de ação, ou seja, gera o conhecimento, que isso faz inserir novos fatos na realidade, alimentando o ciclo novamente. Quando a gente fala de epistemologia, eu entendo que a gente busca responder essas perguntas, né? O que queremos conhecer? E o Biratã fala, sistema de conhecimento para quê? Os sistemas respondem questões como para onde eu vou, qual é o meu passado e o passado da minha gente, qual é o meu futuro e o futuro da minha gente, como ir além do momento atual e mergulhar nos questionamentos e objetivos, tanto no passado e no futuro. Como transcender o aqui e o agora? Os sistemas de conhecimento são conjuntos de respostas que um determinado grupo dá às pulsões de sobrevivência e transcendência inerentes à espécie humana. São os fazeres e os saberes de uma cultura. Como se relacionam esses saberes e fazeres? Eu acho que a gente quer saber, a gente quer dar conta de compreender como que a gente passa de observação, da prática, para a experimentação, para o método, para a reflexão, abstração, e como que a gente passa disso para as intervenções e teorias. Para o Biratã, a dinâmica da geração do conhecimento, da sua organização intelectual e social, da sua difusão, do retorno desse conhecimento àqueles responsáveis pela sua produção, é um ciclo indissolúvel. E ele vai trazer esse ciclo do conhecimento com vários componentes, mas ele fala, não é para ser fragmentado, é para interpretar esse ciclo na sua completude, assim, em todos os aspectos, né? É falar da realidade, como que ela informa o indivíduo, e esse indivíduo gera conhecimento, que tipo de conhecimento, para quê, para quem, qual o poder que está envolvido nisso, quais os setores que estão envolvidos nos sistemas de conhecimento, que tipo de conhecimento que está sendo gerado nesse contexto. Então, esse ciclo de conhecimento, eu entendo que seria uma base epistemológica para o programa Etnomatemática. Etnomatemática, ela se encaixa, né? Ela tem a ver com, ela reflete sobre a descolonização. Ela procura possibilidades para o acesso ao subordinado, para o marginalizado, para o excluído. Ela procura estratégias para restaurar a dignidade dos indivíduos. Reconhece e respeita as raízes dos indivíduos. Mas o Biratã fala o seguinte, você reconhecer e respeitar as raízes do indivíduo, isso não significa que a gente pode rejeitar e ignorar as raízes do outro. Quanto ao meu projeto de doutorado, ele está dentro da educação matemática e como eu gosto de trabalhar com a área das tecnologias digitais, eu venho falar do futuro, mas um futuro respeitoso com as raízes africanas, numa perspectiva antirracista. E quem sabe, para isso, o elo entre as tradições e a modernidade possa ser a etnomatemática. Minha referência é esse livro e eu deixo aqui uma fala do professor Biratã em um vídeo que foi um dos últimos vídeos, se não me engano, um dos últimos vídeos que ele deixou. Ele fala, ciência e matemática é puramente um produto ocidental e europeu.